Combate à corrupção é um tema que se explica por si só. E para falar sobre propostas reais para combater a corrupção, o Advocacy trouxe os seguintes convidados. Cristiano Gonzaga é professor de Direito Penal, mestre em Direito, ex-defensor público do Estado de Minas Gerais e atualmente promotor de Justiça do Estado de Minas Gerais com atuação na área criminal. Daniel Lance é advogado, especialista em compliance anticorrupção. É mestre pela Universidade de Lisboa, em Portugal, e CEO da SmartGov. Foi um dos especialistas a escrever as novas medidas contra a corrupção, Transparência Internacional e Fundação Getúlio Vargas. Lembrando que agora o Advocacy é transmitido simultaneamente pela rádio da Convenção Batista Mineira. Acesse o site batistasmineiros.org.br/rádio. E para você que está nos ouvindo, seja bem-vindo. Antes de começar aqui nosso bate-papo, doutor Cristiano, doutor Daniel, obrigado pela participação de vocês aqui neste tema, que é tão recorrente nos últimos tempos e continua tão atual, não é isso? E eu quero começar aqui pelo doutor Daniel. Nós tivemos um momento agora, assim, um passado recente de falar muito de combate à corrupção, de movimentos, etc. Eu queria fazer aqui um resgatezinho histórico bem rápido com o senhor, doutor. As manifestações desde a Copa de 2014, com a população na rua, isso teve uma influência nesse momento novo? Isso influencia a elaboração de novas normas, regras da legislação? Como que o senhor tem visto isso? Bom, não tenho dúvidas de que tem sim. Quando as manifestações surgiram lá em 2013, na época da Copa das Confederações, depois de 2014, muitos dos manifestantes seguravam cartazes, não à corrupção, cadeia para os corruptos, e isso trouxe uma percepção maior de corrupção. Existia uma dúvida ainda muito recorrente se a corrupção aumentou ou se de fato ela ficou mais perceptível. Eu acredito que ela ficou mais mais fácil das pessoas perceberem no dia a dia, porque, enfim, a Operação Lava Jato em grande medida contribuiu para isso, o assunto ficou mais na mídia. Pode parecer que o Brasil se tornou mais corrupto agora, mas a minha percepção é de que a corrupção ficou mais perceptível, tanto que a Transparência Internacional todos os anos lança uma pesquisa chamada Índice de Percepção da Corrupção. E ela mede exatamente a percepção e não a corrupção em si. E, de fato, a percepção da corrupção aumentou muito de 2013 para cá. Isso é bom, né, doutor? É isso aí. Como você vê isso também? Nós estamos, assim, como está hoje isso? Nós percebemos que ela é estrutural ou ela não era estrutural? Porque tem muito uma discussão sobre a questão da corrupção, se ela se estruturou dentro do Estado brasileiro ou se ela já era, a gente não sabia, né? Como disse o doutor Daniel, estamos percebendo mais ou ela piorou? Bom, o que eu vejo hoje, a população, de um modo geral, ela quer que a gente, promotores de justiça, juízes, façamos o combate à corrupção. E não aceita mais desvio de verba pública, a corrupção de políticos, enfim. Mas eu acho que hoje a corrupção é muito mais do dia a dia, é muito mais cultural do que propriamente estrutural. A estrutura que a gente tem corrupta, isso aqui sempre existiu. Mas eu acho que tem que mudar um pouco a forma de pensar do brasileiro. O que o brasileiro pensa? Se eu puder, com um jeitinho, conseguir furar uma fila, se eu conseguir aqui falsificar uma carteira de estudante para pagar meia entrada, enfim. Essas pequenas corrupções que fazem com que os políticos, inclusive, saibam que a população ela aceita isso. Então, eu vejo que antes, claro, de a gente querer que mude toda a estrutura e deve ser modificada, é cada um, culturalmente, olhar para si e ver o que eu posso fazer. Eu não posso parar aqui, por exemplo, numa vaga de deficiente, né, de portador de necessidades especiais, tem gente que para. No shopping, você vê lá, vaga de idoso, aí um jovem vai lá e paga, vai lá e para. Essas pequenas corrupções que a gente acha que não seria corrupção porque não envolve suborno, isso também, culturalmente, são pequenas corrupções, desvios, que a população tem que parar com isso. Quando a gente começar a olhar para si e ver que não se aceita nenhum tipo de corrupção, como países mais envolvidos, Japão, Suíça, Suécia, eu acho que vai ser mais fácil até de se cobrar dos políticos disso daí. Porque no dia a dia a gente vê, será que se alguém for pego, corrompendo, ela vai falar assim, bom, eu errei, não vou fazer mais. E se der essa chance para ela não fazer? Eu vejo isso muito no dia a dia como promotor de justiça. As pessoas não querem, mas se elas tiverem a chance, elas acabam fazendo. Isso verdade. Aí, para mim, eu acho que não é só estrutural, mas também é muito do dia a dia, pontual. É cada um de nós aqui sabemos melhorar a nossa conduta.
Os filósofos e cientistas sociais dizem exatamente o que o professor Cristiano falou, né? Existem basicamente 3 formas de explicar a corrupção hoje. Existe a corrupção sistêmica, que eu acho que é da sua pergunta, ou seja, de fato existe uma corrupção entranhada nos sistemas de poder, poder executivo, no legislativo, no judiciário, nas grandes empresas, isso é corrupção sistêmica. Mas existem outras 2 corrupções que também se apercebam, né? A primeira é a corrupção endêmica, ou seja, exatamente o que o Cristiano falou. São as microcorrupções, aquela do dia a dia, do servidor público que pede uma nota de táxi maior, né? O que para numa vaga de idoso, essa é a corrupção endêmica. E existe ainda uma corrupção sindrômica, ou seja, é aquela corrupção que o molde do Estado contribui para que a corrupção cresça. Aquela famosa, eu crio dificuldade para vender uma facilidade. Então, os filósofos falam que existe uma corrupção sistêmica, uma endêmica e uma sindrômica. Eu não sei se ficou claro, mas existe um grande paradoxo, isso é uma coisa importante para o telespectador que nos escuta. Recentemente fizeram uma pesquisa no Rio de Janeiro, muito interessante. Largaram 12 carteiras no chão, com dinheiro, e o endereço da pessoa. Por incrível que pareça, 8 das 12 carteiras foram devolvidas. O Rio de Janeiro ficou na 13ª posição entre 50 cidades no mundo, à frente de Madrid, de Zurique e de Lisboa, que foi a última, inclusive. É uma grande pena. E aí, quando a gente pega a corrupção lá do alto, né, ou seja, a corrupção da Lava Jato, da Petrobras, enfim, das grandes empresas, a gente vê que existe um grande dificultador, porque o brasileiro, por si, existe a corrupção endêmica, mas de alguma medida a gente, se vê uma carteira na rua, vai querer devolver. Por que a corrupção sistêmica ela é mais forte? Acho que é por isso que o professor Cristiano falou. É muito dinheiro, existe um esquema ali que é próprio para a própria corrupção acabar acontecendo. Pois é, mas nós não temos um problema, igual o senhor falou, cultural, assim, a nossa corrupção, a corrupçãozinha nossa de cada dia nas coisas pequenas, e isso reflete no ambiente que eu estou. Se eu estou num ambiente ali mais restrito, eu vou, essa corrupção vai se manifestar naquela dimensão. Se eu estou no muito maior, com muito mais, o volume de dinheiro é muito maior, também ela vai acabar se ampliando, ficando proporcional ao tamanho desse ambiente onde eu estou. Ou seja, e também não tem aí, doutor Daniel, para o senhor também, doutor Cristiano, quando nós falamos da corrupção, o que nos incomoda é só aquela do Estado e quando é grande. E também nós temos que ter uma clareza de que a corrupção ela deve ser combatida em todos os níveis e também até com as pessoas com as quais ou grupos com as quais eu me identifico. Se tem coisa errada, que seja combatido, né? Sobretudo para o senhor que é do Ministério Público. Está errado, se combate independentemente de qual que é esse grupo, se está ligado a mim ou não. Não temos um pouco dessa nossa cultura de tolerância exatamente por causa do nosso comportamento no dia a dia? Ô James, inclusive, eu até falo isso, né, nas minhas aulas, livros, e estudo comparativo com o Japão, que culturalmente é um país bem desenvolvido e com um pequeno índice de corrupção. Ao meu ver, o nosso problema é, inclusive, legal. O Código Penal nosso é de 40. Em 1940, o Código Penal tem um artigo 3º que diz que se alguém cometer algum tipo de crime durante a vigência de uma lei mais grave, ela vai responder na vigência da lei mais grave. Pois é, no Japão, por exemplo, tsunami, enfim, uma questão de catástrofe. No Japão, até em estudo comparativo, né, a gente pesquisa, troca muita ideia nesse âmbito internacional, conversando até com observadores estrangeiros, explicando o artigo 3º, e aí fazendo a comparação. No Japão a gente teve um tsunami, um tempo atrás. E aí algumas pessoas começaram a perguntar, os próprios brasileiros perguntando por esses observadores. Nessa época de tsunami, que é um momento de catástrofe, possivelmente bancos, estabelecimentos comerciais sofreram enchentes, enfim, dinheiro, produtos. Quais medidas que o governo lá japonês, legais, eles tomaram para impedir esse tipo de crime? Ou seja, para impedir que as pessoas se valessem da tragédia alheia para cometer esse tipo de crime. E a resposta deles, mas quem faria uma coisa dessa? Ou seja, lá nem se pensa. Quem faria isso usando a desgraça alheia para fazer um furto? Aqui no Brasil, a gente precisa colocar na lei. Se fizer, artigo 3º, vai responder com a pena maior. Em 40 isso. Ou seja, desde 40 que o próprio legislador já sabe o povo que tem. A cultura nossa é uma cultura voltada para o jeitinho brasileiro, a má-fé. Então, eu acho que a gente tem que mudar isso. Acredito eu, o Daniel também acompanha bem essa questão das medidas de corrupção,
Eu acredito que hoje a gente está melhorando essa forma de pensar. O povo está cobrando mais, o povo não está aceitando qualquer tipo de decisão. A gente tem visto aí o Supremo, o próprio legislador, qualquer coisa é motivo de crítica. Então, acho que a gente está começando a ter esse senso crítico, talvez mudar o Código Penal, mudar as leis, para melhorar até mesmo a nossa cultura. Isso. E existem diferentes remédios para cada uma dessas corrupções, né? Ou seja, para essa corrupção que o professor Cristiano citou bem agora, ou seja, que os filósofos chamam da corrupção endêmica, não tenho dúvida de que é educação ética. A gente precisa falar de ética nas escolas, precisa falar de ética para os nossos filhos, mas só assim também não se resolve, ou seja, pelo menos não se resolve a curto prazo. Como se resolve a corrupção sistêmica, ou seja, essa que o Cristiano lida no dia a dia no Ministério Público, que a gente vê na Lava Jato, não tenho dúvida de que é com o aparato legal mais importante, e aqui a gente fala especialmente das novas medidas contra a corrupção. A gente acredita que esse é um remédio forte para essa corrupção sistêmica. E para a sindrômica, aquela última, que é a dificuldade de um Estado burocrata, esse é o compliance, que você falou numa dos últimos episódios aqui do Advocacy. E a ideia é implementação forte de um sistema robusto de compliance no setor privado e no setor público. Que é mais difícil, né, Daniel? Eu digo pelo seguinte, nós tivemos aqui uma conversa num programa sobre compliance e anticorrupção, e aí a conclusão, assim, a conversa chega, temos um ambiente que propicia isso, que favorece isso. Então temos que ter uma lei especificamente que tem que falar de anticorrupção nessas relações, ou seja, temos uma cultura estabelecida, né? E quanto mais nós temos que ter lei para coibir, significa que nós temos uma situação, um ambiente, uma realidade que realmente é desfavorável nesse sentido. Você está falando aí de compliance no setor privado, isso também é um problema, assim, a corrupção não é só no setor público. Assim, só para encerrar esse primeiro bloco, assim, bem rapidinho, ela também nasce de quem, ou no ambiente onde está quem depois reclama dela, né? Exatamente. Ou seja, se tem corrupção no setor público, alguém da iniciativa privada está participando ou financiando isso. É isso mesmo? Exatamente. Existe um cachorro perseguindo o rabo, ou seja, o privado fala, eu me corrompi porque o público me obrigou a me corromper. E o público fala, não, eu acabei me corrompendo porque o privado tem dinheiro e me paga. E é muito interessante porque o Brasil hoje tem uma lei muito rígida, que é a Lei Anticorrupção, que estabelece praticamente a obrigatoriedade das empresas implementarem sistemas de compliance. Mas o setor público não tem compliance. Nós vamos voltar aqui nesse tema só para fazer um rápido intervalo, uma pausa para o nosso tradicional café, e não deixe de mandar a sua opinião sobre esse Advocacy. Daqui a pouquinho nós já voltamos. Estamos de volta com o Advocacy conversando sobre novas medidas contra a corrupção. Você tem uma pergunta ou comentário? Envie sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o número 31 98027 0984. Eu quero voltar aqui no segundo bloco, pegando também uma partezinha que ficou lá do primeiro, doutor Daniel. Tem aí agora a obra As Novas Medidas contra a Corrupção, né? No que constitui isso? Como nasceu essa ideia e esse projeto? Bom, legal. Nós falamos no primeiro bloco sobre essa necessidade do Brasil de se trabalhar um sistema de combate à corrupção, inclusive por meio de leis. E o telespectador vai se lembrar, um tempo atrás tiveram aquelas 10 medidas contra a corrupção, foi um projeto de lei de iniciativa popular, mais de 2 milhões de assinaturas, e ele morreu no Congresso. E a gente entendeu agora a necessidade de ampliar o debate, e aí um grupo da iniciativa privada, do privado, né, composto pela Transparência Internacional e pela Fundação Getúlio Vargas, criaram 70 medidas anticorrupção para trabalhar a corrupção em várias frentes, ou seja, sim, a persecução penal, como o MP pode, de alguma maneira, punir melhor, a justiça pode também trabalhar melhor questões judiciais, mas também falar sobre desburocratização do Estado em prol de combater a corrupção ou educação contra a corrupção. Então, essa ideia das novas medidas vai ser implementada a partir do ano que vem no Congresso Nacional. Esperamos que seja aprovado. Nós tivemos, algum tempo atrás, quando começou a surgir, inclusive, essa conversa sobre compliance, etc., problema na economia americana, que surgiu uma lei para regular as empresas, como publicavam seus balanços, que estava gerando muito problema, tanto para a economia como para o Estado, né? Isso acabou chegando no Brasil, de uma certa forma, um tempinho depois, né? E nós continuamos tendo problemas. Então, num bate-papo nosso aqui sobre compliance, nós pegamos para conversar sobre a questão da empresa,
A Lei 8666, assim, que é tão burocrática, eu não sei se novas medidas também abordariam esses aspectos, é tão burocrático você participar de um processo licitatório com o Estado, que acaba favorecendo, era exatamente para ser o contrário, e acabou também sendo um ambiente bem favorável para a corrupção, de forma que se beneficie empresas. E aí eu pergunto, também está previsto isso para que essa legislação que já temos seja revista para dificultar um pouco essa ação de corrupção? Exatamente. Essa lei, inclusive, foi escrita por mim, a lei número 10 das 70 medidas, e a ideia é pensar em criar um Estado que não gera dificuldade para vender facilidade. Sim. Quantos de nós já nos deparamos com uma dificuldade no governo e aparece alguém que pode resolver aquele problema? A gente fala que quando existe subjetividade nos governos, existe potencial para corrupção. Quando um caminho, um processo interno não é bem definido, não se tem prazo, não se tem prazo de resposta, quem é que vai analisar aquele processo, em quantos dias, sobre quais pontos, de maneira objetiva, isso permite que alguém possa sentar em cima do seu processo e falar, vamos conversar. Agora, doutor Cristiano, quando nós falamos aqui, na verdade, eu vou pegar a Lei 8666 porque ela está do jeito que está, do jeito que é, para evitar que se acontecesse isso, que o processo fosse claro, transparente, etc. Não funciona tão bem como se imaginava, e aí precisa de ter várias frentes, medidas e etc., contra a corrupção no Brasil, né? Que frentes são essas que existem, né? Eu estou citando o exemplo aqui da 8666, que é a lei de licitação. Que frentes que existem hoje para combater a corrupção? Hoje, inclusive, eu até costumo brincar, né, com meus alunos que uma lei com esse número não deveria ser uma lei boa, né? 8666, né? Número da besta. Número, né, da besta. E, de fato, é uma lei que já precisa de muitas alterações. É uma lei que não trata mais, hoje, o Brasil estrutural, enfim, não prevê esse tanto de modernização, o pregão eletrônico ele veio depois. Então, é uma lei que trabalha licitação, basicamente as questões envolvendo concorrência, envolvendo, enfim, a tomada de preço, mas é uma lei que ela se esquece um pouco da modernização da corrupção. Que a corrupção hoje, o cara que vai lá e ganha uma licitação, ele vai cumprir tudo que está na lei. Mas o problema não é a lei, o problema não é aquele artigo 91, 92 com seus parágrafos. O problema está muito mais na execução. Está muito mais na execução. Exatamente. Porque hoje em dia nós temos vários profissionais que são voltados aqui para ver brecha. Como é que eu posso fazer para passar mais cimento aqui? Será que eu consigo fazer uma medida maior ou menor? Como é que eu faço para comprar o fiscal, enfim? Porque, na verdade, se entrega tudo que está lá. O problema não é muito o que está na lei. O problema, eu vejo, os governantes, eles também, aqueles que vão fazer a ordenação de despesas, eles estão fazendo muito, pedindo lá para o privado, manda mais preço, faz uma proposta maior, a gente vai te dando aqui o chamado fato do príncipe, vai sempre alterando, vai sempre fazendo aditivo. Então, acho que é muito cultural. Volto sempre, até insisto isso muito no Manual de Criminologia, o problema é muito cultural. Porque fazer leis, boas leis, a gente tem tantos congressistas, fazer leis a gente vai conseguir. Um dos problemas que a gente tem, que eu vejo hoje, inclusive, é a corrupção privada. Eu até estava falando com você aqui anteriormente que a questão da corrupção privada, a gente não tem punição. Não tem tipo penal, né? Não tem tipo penal, porque o público tem. Corrupção, dá dinheiro funcionário público, 317, 333 é crime. Mas o problema é a corrupção privada. Entre particulares acontece muito isso. Estados Unidos se pune, o caso da FIFA lá que ficou emblemático, envolvendo um dirigente brasileiro, lá eles foram punidos, sendo que no Brasil não seriam, porque não tem esse tipo penal de corrupção privada. Então, eu acho que a gente voltar para dentro e falar assim, o que está errado? Culturalmente falando, o que a gente precisa mudar? Porque não é só o público que faz corrupção. O privado faz entre eles. E aí o que acontece? Essa corrupção do privado, às vezes, o público se vê naquela situação e fala assim, bom, eu também quero participar disso. E aí acaba que vira essa corrupção sistêmica. Então, é muito mais cultural, eu insisto, que leis boas a gente vai ter, cumprir o que está na lei a gente vai cumprir, eles vão entregar do jeitinho que está lá. Mas os aditivos? Mas, doutor, acho que tem um outro aspecto aqui também na questão da corrupção, quando nós falamos de frentes de combate à corrupção. Nós lembramos, fala em corrupção hoje no Brasil, só se lembra do Lava Jato. Ela não é a única, né?
E assim, que frentes que aconteceram? Tem uma frente, uma ação no parlamento, tem uma força-tarefa do Ministério Público, há dentro do Judiciário, seja estadual ou Poder Judiciário da União, grupos que trabalham, se especializam nisso. E aí eu até pego um caso prático, por exemplo, desde longa data que se denuncia no Brasil, na imprensa, entre aspas, né, de lotes. Então, vai se fazer uma obra pública, já estava tudo loteado. Antes de publicação do edital, já havia uma distribuição dos lotes entre as empresas. Cada empresa já sabia cada lote que ia pegar se fosse uma rodovia, por exemplo. Quando publicava o edital, já estava tudo acertadinho. Que frentes que nós temos para combater isso? Como o senhor mesmo disse, a corrupção na iniciativa privada. Qual o aparato do Estado para combater, para que não haja esse ajuste na iniciativa privada para assaltar, digamos assim, o recurso público? Bom, eu acho que inicialmente a cultura tem que ser modificada, claro, eu acho que culturalmente, eu comparei aqui Japão, Suíça, é um ponto a se pensar mesmo, mas um dos pontos que eu acho mais relevantes mesmo é a pessoa ter medo de ser pega. Porque eu acho que o empresário, de modo geral, claro, acho que iniciativa privada tem um risco e tem um lucro. E se ele vê, tirando a parte cultural, de pessoas boas, de boa fé, enfim, se ele vê que eventualmente ele pode cometer um crime e com isso ele não vai ser pego, e se ele for pego a pena é pequena, ele vai falar assim, bom, acho que vale o risco. Sim. Exemplo, indulto de Natal. É de risco, né? Está no negócio. Está no negócio. Ele vai e faz uma corrupção, um peculato. Aí chega um indulto, ele cumpre um quinto da pena, só um quinto. Um quinto da pena de uma pena de 8 anos, de 5 anos é muito pouco. Está indultado. O indulto é extinguir a punibilidade, é tudo. Então, eu acho que hoje em dia, e isso funcionou muito nos Estados Unidos, na época da tolerância zero, a teoria das janelas quebradas, enfim, a gente tem visto que o ser pego, a aplicação de pena gera o medo. E não tem jeito, a população ela é movida no medo. A gente vê essas campanhas políticas, Trump, enfim, todos, o próprio Bush, enfim, foi no medo. E infelizmente, eu falo infelizmente que não seria bom, porque a gente deveria ter culturalmente aqui certos aspectos, a pessoa fala, não vou fazer isso porque é errado. O imperativo categórico de Kant, o Kant fala, por que você vai fazer o certo? Porque no certo não é o errado. Só que infelizmente no Brasil a gente não tem isso, então vai começar agora, eu acho, com essa questão do medo, da imposição de penas, de não concessão de indultos, de pessoas que vão temer ser presas. Agora a gente está vendo o exemplo. É o que se chama de direito penal, para a gente fechar esse raciocínio, de prevenção geral. A prevenção geral é a imposição de pena em alguém. O que gera em mim isso, na sociedade? Gera medo? Gera. Então não vou fazer. Eu acho que o ideal hoje, porque tem que começar desse jeito, é o medo de ser pego. E aí o público e o privado falam assim, opa, eu não posso fazer isso, porque se eu fizer, você pego. Funciona também como uma educação para a responsabilização, né? O caso é pedagógico. Você pega um caso, socializa e ele também acaba tendo um papel pedagógico aí junto à população da forma em geral, né? Isso aí. Mas também quando a gente pensa assim, o Estado, não sei se ele está interessado em transparência, em prestação de contas, né? Bom, enfim, né? Não sei como vocês veem isso. O Estado tem interesse nisso? Quando trata da relação dele com o particular e até mesmo internamente, assim, o gestor público, o gestor não para a gente não pessoalizar, mas a gestão pública é da natureza dela, tem essa iniciativa, está na cultura da administração pública, a transparência, a prestação de contas, a clareza nas relações com a iniciativa privada de uma forma geral. Será que nós temos isso no Brasil? Porque isso é fundamental para combater a corrupção. Isso aí até posso falar, porque enquanto promotor de justiça, o que a gente faz muito a gente obriga prefeitos, vereadores, deputados, no nível, enfim, estadual e federal, municipal, o portal de transparência. Tudo que ele faz, qualquer licitação, qualquer pagamento, salário, subsídio, tem que estar no portal da transparência. O meu subsídio, por exemplo, está lá no portal da transparência. Se entrar, vai ter isso daí. Só que gera mesmo um certo desconforto. O servidor público fica assim, bom, mas vai colocar lá quanto custou a licitação? Vai colocar quanto que um promotor, quanto que um juiz ganha? Sim, tem que colocar. Eu acho que quem não deve, não teme, né? Só que isso gera para a pessoa do público um certo desconforto e a população também, ela fica muito abismada. Mas como que um promotor ganha isso? Como que um juiz ganha isso? Essa discussão que a gente está vendo hoje,
aumento do salário, do subsídio do Supremo, gerou esse problema todo. E, enfim, não vou entrar no mérito, mas isso daí gerou um grande problema de discussão. Então, eu acho que sim, tem que ter essa transparência, a gente tem que ter maturidade suficiente para ver isso. Se é alto ou se é baixo, a gente tem que colocar isso em discussão. Mas o caminho é esse, a gente não pode ter um Estado que não publique isso. O Estado é público. A prestar suas contas, né? Mostrar tem suas que contas, ter, né? até para ver, será que essa licitação, a pessoa que é engenheira e vê lá, essa licitação que custou 10 milhões de reais para fazer essa ponte, será que está certo? Até para quem é de fora questionar, entrar com uma ação popular, entrar com algum mecanismo que dá acesso ao povo, até para discutir. Eu acho que o povo tem que participar desse tipo de atividade. Então, acho que para mim foi excelente. Sim. Que é uma forma de fiscalizar, né? Mas nós vamos fazer mais um intervalo, rápido intervalo. Aguardamos a sua opinião através do e-mail advocacy@redesuper.com.br e já voltamos falando sobre as medidas contra a corrupção. E estamos de volta com o Advocacy conversando sobre novas medidas contra a corrupção. Lembrando que todos os nossos programas estão no YouTube da Rede Super. É só digitar youtube.com/TV Rede Super. Curta o programa que você gostou, marque o sininho para acompanhar a nossa programação. E nós vamos voltar aqui nesse último bloco falando sobre, que estamos conversando sobre medidas de combate à corrupção e eu começo com o doutor Daniel. Estamos importando alguma prática de fora para combater a corrupção no Brasil, doutor? Tem coisa boa aí que nós estamos aproveitando? Temos. Bom, primeiro falando sobre as novas medidas, das 70 medidas contra a corrupção, que foram escritas por mais de 200 especialistas, mais de 300 entidades colaboraram, muita coisa boa se trouxe de fora. E aí, trazendo um pouco para o meu lado, existe de fato o que nós chamamos de melhores práticas de governança corporativa. Essas já estão sendo implementadas pelas empresas e existe um movimento muito interessante do compliance. De fato, as empresas, inclusive por conta de uma obrigação legal, ou seja, a lei anticorrupção agora obriga praticamente que essas empresas tenham programas de compliance, elas estão começando a absorver o compliance de uma maneira geral. Então, as empresas têm códigos de ética, têm canais de denúncia, tem compliance officers, por exemplo, eu sou um compliance officer de uma empresa aqui em Minas Gerais, e isso é muito legal, porque mostra que, de fato, se combate a corrupção não só com a persecução penal importante, as pessoas precisam ter medo do Ministério Público, ou seja, medo de serem punidas de uma maneira geral, mas também porque é legal fazer, porque é legal fazer o que é justo, fazer o que é correto, e isso também faz parte, porque não se vai mudar a corrupção só com o sistema punitivo. Também é importante que ele seja alterado por meio de educação, por meio de treinamentos, de comunicação, todos aqueles pontos do compliance, e isso talvez seja a primeira grande mudança no Brasil. Essas melhores práticas de governança corporativa já estão sendo implementadas numa velocidade muito, muito interessante no Brasil, pelas grandes empresas e agora pelas médias e pelas pequenas empresas também. Vai chegando, né? Vai ampliando isso, né? Doutor Cristiano, e o nosso ordenamento jurídico, assim, nós temos um sistema legal que já é suficiente para combater a corrupção, assim, na sua visão? Temos que continuar ampliando, igual o doutor Daniel está falando assim, há novas normas que devam aparecer e outras que precisam ser reformadas? Qual que é a sua visão, assim, do ordenamento nesse sentido, hoje? Porque já avançamos também, né? Bom, James, hoje, o que acontece? O nosso ordenamento, que é o Código Penal, basicamente, que trabalha a punição da corrupção em 2 artigos, que é a corrupção passiva, 317, corrupção ativa, 333. Os dois, pena de 2 a 12 anos. O que é a passiva e a ativa, a corrupção passiva? A corrupção passiva é o funcionário público que solicita, aceita a promessa de vantagem ou recebe vantagem para praticar ato de ofício. Um juiz vendeu uma sentença, um político vendeu uma emenda, uma lei. A corrupção ativa seria oferecer ou prometer vantagem, sendo particular, para que o funcionário público faça isso, que é o ato de ofício da corrupção passiva. Só que esses 2 tipos penais, pena de 2 a 12 anos, que hoje em dia a gente vê os benefícios, a gente vê, enfim, que a legislação ela é muito benéfica para esse tipo de crime. Por exemplo, para a corrupção, essas duas, seja para ativa ou para passiva, você permite que no final, cada essa pena de 2 a 12 anos não ultrapasse 4 anos, ela possa ser substituída. E é difícil alguém pegar pena acima de 2 anos no Brasil, porque primário, bons antecedentes, não vai pegar. Se ela pegar, por exemplo, até 4 anos, ele pode substituir essa pena de prisão, de 2 a 4 anos, por prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária, limitação de final de semana, enfim, é o que a gente tem visto no dia a dia.
E também por não ser crime hediondo. Já tem um projeto de lei que está há 10 anos para transformar isso em crime hediondo, e não transforma. Cabe os benefícios como indulto, o indulto de Natal, cabe graça, cabe anistia, cabe liberdade provisória, enfim. Então, a legislação brasileira é muito benéfica para o criminoso de colarinho branco. Isso daí é um dos grandes problemas que a gente tem. É por isso que eu acho que hoje em dia a gente tem que começar a combater da forma que está sendo feita, estruturando o Ministério da Justiça, estruturando o Ministério Público, enfim, a polícia, mas também os parlamentares terem essa vontade política de criar tipos penais mais graves e que evitem esse tipo de benefício, porque o criminoso que resolveu ser criminoso de colarinho branco, corrupção passiva e ativa, ele vai olhar o que vai dar no final. O que acontece? Você é preso ou não? Não, você vai ter, no máximo, uma prestação de serviço. Você vai falar, não, então vai, e meu dinheiro? Não, seu dinheiro está lá fora, então está tranquilo. Não, restringe, por exemplo, assim, a sua empresa de contratar com o poder público um ano. Ok, você mede isso e vai embora, né? Então, eu acho que aquela questão que eu insisto, né, a prevenção geral ela é muito baixa no que tange a essa punição. Então, a pessoa que vai enveredar por esse lado, seja um político ou seja um particular, ela vai pensar, vai colocar na balança e vai ver, bom, o ordenamento jurídico me permite tanta coisa, que eventualmente, se eu for pego, vai ter isso como benefício. E aí ele vai ter, enfim, a possibilidade de recorrer solto, liberdade provisória, enfim. Então, acho que a legislação, muita gente acha que não, mas a legislação para colarinho branco, ela é ainda muito benéfica. Agora, doutor Daniel, se nós pensarmos que para termos eficácia em todas as medidas, a gente precisa também da situação política do país. Até porque para mexer na lei, para reformar, para alterar a lei, nós precisamos de lidar com a classe política especificamente, né? Nesse contexto que temos, da sua visão e de trabalho, está vendo não só o aspecto jurídico, mas outros aspectos também do combate à corrupção, é necessário uma reforma política ou assim, dar um ajuste nessa questão política do país? Estou nem dizendo política especificamente, mas política partidária, da situação política. É necessário isso? Como o senhor vê isso? Certamente precisa. O Congresso atual está maculado. A gente vê isso pelas recentes operações de combate à corrupção. A boa notícia é o Congresso, em grande medida, foi renovado, especialmente o Senado, a Câmara também, e dos novos congressistas, uma boa parte deles já se comprometeu com as novas medidas contra a corrupção. Sim. Então, existe um cenário favorável para isso, né? Especialmente no Senado, existe um cenário muito favorável para a aprovação dessas medidas e para iniciar, de fato, essa reconstrução sistêmica, ou seja, os partidos de hoje precisam de compliance, concorda? Os políticos, em grande medida, alguns dos congressistas que vão tomar posse no ano que vem já disseram que vão implementar compliance nos seus gabinetes. Olha que interessante, né? Então, a gente acredita que a partir daí, ou seja, se de fato a gente quer mudar a legislação e quem altera a legislação é o Congresso Nacional, ele precisa ter uma cara nova, precisa ter uma reforma política e talvez não venha a reforma política dos nossos sonhos, mas de fato eu estou otimista com a próxima legislatura, com a possibilidade de implantação de boa parte das 70 medidas contra a corrupção nos próximos 3, 4 anos. Da sua avaliação, quais dessas medidas, por exemplo, são as mais relevantes ou aquelas que deveriam ser primeiro ser implantadas, daquilo que é proposto atualmente? Bom, a primeira delas é a da reformulação da burocracia contra a corrupção no Brasil, ou seja, existe a possibilidade de criação de conselhos anticorrupção, da desburocratização do próprio Estado e talvez essa seja a primeira grande parte, né? E a segunda parte é que o professor Cristiano disse, ou seja, do endurecimento das leis penais contra a corrupção. A gente já avançou muito em relação à responsabilidade objetiva, civil e administrativa lá da lei anticorrupção. Hoje existem multas super pesadas, pode chegar a 20% do faturamento de uma empresa. Se a empresa não tiver como demonstrar isso pelo faturamento bruto, pode ser de até 60 milhões, ou seja, corrupção já dói no bolso, mas ainda do ponto de vista criminal, ele ainda é frágil. Ou seja, se primeiro a gente precisa reestruturar o Estado, segundo a gente precisa endurecer mais as penas, e eu concordo plenamente com o professor. Professor, já que ele está falando aqui de endurecer as penas, nós estamos ouvindo agora, sobretudo nas 2 últimas eleições, o chamado Caixa 2. É uma forma de corrupção. Porque eu financio o político que eu quero, eu invisto nele, ele tem compromisso comigo, ele não presta contas, ele não contabiliza aquele recurso que ele recebeu e fez a campanha e foi eleito. É uma forma também de, se não for uma forma de corrupção, ou não foi,
mas é um caminho bem asfaltado para ela, né? Porque eu vou ter alguém meu lá, né? E como lidar com isso? Assim, como que o Brasil está caminhando para acabar com o Caixa 2 ou até penalizar não só o político, mas quem participa disso? Bom, isso daí, inclusive, é algo que até choca um pouco, né? Porque isso foi julgado no Supremo, a questão do Caixa 2, a propina oriunda, né, de Caixa 2, ser ou não tipificada como corrupção daquele que recebe. E eu me recordo, quando eu via esse julgamento, a ministra até Carmen Lúcia e outros ministros falavam assim, estamos chocados, porque há uma discussão se o dinheiro proveniente de Caixa 2 que o político recebeu é corrupção ou não. A gente chegou num nível tão estratosférico de corrupção que qualquer dinheiro que não seja público é corrupção, se ele tiver recebido aqui para praticar um ato de ofício. Pode ser dinheiro, igual o próprio Daniel falou aqui, de Caixa 1, a gente conversava, questão de dinheiro limpo ou dinheiro sujo, não interessa. Se ele recebeu esse dinheiro para fazer um ato de ofício, isso é corrupção. Então, o problema do Brasil, claro, a gente tem que criminalizar, a gente volta lá atrás, né, na questão de cultura, a gente tem que criminalizar o Caixa 2? Tem. Porque como o direito penal é muito taxativo, caso ele comprove que esse dinheiro veio de Caixa 2, mas não era para a função política dele, era para uma questão particular, vamos supor, às vezes o deputado tem uma empresa, tem, enfim, o lado privado dele, aí vai ser só Caixa 2, então temos que criminalizar. Mas, ao meu ver, claro, esse recebimento de Caixa 2 para aquele que é político é muito mais voltado para a questão de uma corrupção, de um ato de ofício dele, do que para qualquer outra questão privada. Mas hoje em dia a gente está caminhando, o Supremo já vem entendendo que pecúnia non olet, o dinheiro não cheira, seja ele proveniente de Caixa 1, Caixa 2, que o público recebeu para um ato de ofício, isso já é corrupção. Então, são essas questões que eu acho que a gente precisa muito mais desenvolver, a parte cultural, que é a criminologia, que eu falo muito isso nos livros. Eu gosto de insistir não muito na lei em si, porque a lei todo mundo vai seguir a lei. Agora é mais mudar o nosso meio de pensar, a nossa prática cultural, o dia a dia. A criminologia explica muito isso daí. E eu quero provocá-los aqui, nós estamos chegando aqui já no finalzinho com esse tema. Mas eu quero ainda falar também aqui, mostrar o seu livro, e perguntar o seguinte, nós temos uma cultura assim, o problema está hoje, cria aquela indignação, mas nós não pensamos no futuro, né? Então a próxima geração não está indignada como eu. E eu vi coisas acontecerem que em 92, já tínhamos vivido isso até em épocas de universidade, aí voltou, quer dizer, parece que nós tivemos um hiato e separou. Digo isso para perguntar para vocês, não é importante que esses temas, sobretudo, vocês dois são professores, a sua instituição é uma instituição pública que mesmo que não vá lidar com isso diretamente, mas tem interesse que isso aconteça, não é melhor estar investindo hoje, falando nas escolas sobre corrupção, sobre ética, as igrejas, as paróquias, assim, há um ambiente onde está a criança, que está o adolescente, que se não formarmos essa cultura, daqui 20 anos, 10 anos, tornamos voltar para... Nós tiramos um presidente em 92, em 2016 tiramos outro. Sim. Então, daqui a 20 anos vamos ter que tirar outro, se não investirmos devidamente na nossa formação. Não é por aí o caminho? Já que o senhor está falando, não é tanta questão legal, né, doutor? Avançamos muito e precisamos avançar mais. Precisamos conversar sobre corrupção. É um bom tema para esse programa, né? Corrupção é uma palavra tão pesada que eu me lembro que há um tempo atrás a própria Transparência Internacional usava a palavra C-word, ou seja, palavra que começa com C. Porque era uma palavra pesada. Precisamos conversar sobre corrupção, precisamos falar sobre isso nas escolas, isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Seja na televisão, levar isso para as igrejas. No dia 9 de dezembro, num dos próximos dias, nós vamos comemorar o Dia Internacional de Combate à Corrupção e nós precisamos celebrá-lo. Celebrá-lo como? Conversando sobre combate à corrupção. Eu, particularmente, penso que essa questão que você falou é o ponto principal. Porque na criminologia, no sistema penal, o combate à corrupção, o combate aos crimes está naquilo que se chama de prevenção primária. O que é a prevenção primária? É a implementação de políticas públicas dentro dos controles sociais. Quem são os controles sociais? Igreja, escola, família. Se a gente começar a trabalhar isso na base, aí sim a gente vai conseguir cada vez mais conscientizar a população, seja nas escolas, até o mesmo bullying, né? Não fazer bullying, é uma forma também de evitar qualquer tipo de crime, seja lesão corporal, seja um tipo de perseguição.
Então, o estudo mesmo está aí na base, nessa prevenção primária. É isso que você muito bem colocou, a questão de começar a se discutir isso em certos locais, como escolas, igrejas, família, para a gente conseguir evitar que ela se alastre e tenha uma educação cultural. E o senhor está falando isso aqui no seu livro? Estou, com certeza. Isso aí. Então vamos aqui encerrar o nosso programa mostrando o livro aqui do Dr. Cristiano Gonzaga, Manual de Criminologia, né, doutor? Saraiva, editora Saraiva. Aqui da Saraiva, para vocês todos que queiram. Eu aproveito aqui, muito obrigado pela presença de vocês nessa conversa tão bacana e tão importante, não só para hoje, mas para o futuro todo. E nós queremos aqui, nós encerramos o nosso programa, chegamos aqui ao final de mais um programa Advocacy e queremos ouvir a sua opinião, ou mesmo ouvir a sua participação sobre esse tema e outros temas que você quer que estejamos discutindo aqui. Mais uma vez, obrigado aqui o doutor Daniel, doutor Cristiano, e nós aguardamos a sua participação conosco no nosso próximo Advocacy. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.